Hoje nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, que a teoria do sono da alma não é bíblica. Existe uma doutrina sendo ensinada em muitos lugares por aí que diz o seguinte: quando o crente, o servo de Deus, morre, ele não vai imediatamente para a presença de Cristo. Segundo essa doutrina, essa teoria, o crente então, quando morre, não adora, não vê a glória de Deus, não tem consciência, não sente alegria, não fala, não percebe nada. Ou seja, a alma simplesmente desliga, entra num apagão, como se fosse um apagão espiritual. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como alguém pode dizer isso quando a Bíblia descreve os santos no céu cantando, por exemplo, adorando, clamando, reinando e contemplando a glória de Cristo? Sim, a Bíblia fala tudo isso. Mas será que os salvos estão inconscientes? Ou será que no exato momento da morte eles entram numa consciência plena na presença do Senhor? Mas o que é o sono da alma? Gente, a teoria do sono da alma ensina que após a morte, a pessoa entra no estado de inconsciência até a ressurreição final. Ou seja, o corpo morre, a alma adormece e a consciência só volta na segunda vinda de Cristo. Essa doutrina não é nova, tá? Apareceu já em muitos grupos antigos da história da igreja. Calvino escreveu uma obra com o título O Sono da Alma, onde combateu fortemente essa teologia, essa teoria, esse entendimento, e a chamou fortemente de heresia. Mas quais são os argumentos que geralmente essas pessoas, os defensores, usam para defender essa teoria? O primeiro argumento: sem corpo não existe consciência. Olha o que eles dizem, é até interessante, parece lógico. Nós pensamos pelo cérebro, nós sentimos pelos sentidos. Então, sem corpo não existe consciência. Mas isso entra em choque direto com a palavra de Deus. Por quê? Porque a Escritura nunca ensinou que a alma depende do corpo para existir conscientemente. Por exemplo, Deus é espírito, está lá em João capítulo 4, verso 24. E Deus é plenamente consciente. Os anjos também são seres espirituais conscientes, conforme Hebreus capítulo 1, verso 14. Então, consciência não depende necessariamente de um corpo físico. O corpo é instrumento da alma e não a origem da alma. Isso é importante entendermos. Segundo argumento que eles usam, a Bíblia diz que os mortos dormem. Esse argumento é forte, não é? E realmente, esse argumento é o mais popular. A Bíblia realmente usa a linguagem do sono para descrever a morte, que está escrito em muitos lugares. Jesus, por exemplo, diz sobre Lázaro: o nosso amigo Lázaro adormeceu, lá em João 11, 11. Paulo também fala dos que dormem na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 18. Mas calma, existe um detalhe decisivo aqui. A Bíblia nunca diz que a alma dorme. O sono é uma figura para a morte do corpo. E essa é a comparação perfeita por 3 razões. Primeiro, o sono fala de descanso. Apocalipse capítulo 14, verso 13, diz o seguinte: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Vejam, o corpo descansa dos sofrimentos desta vida. É isso que o apóstolo João está ensinando. Em segundo lugar, quando a Bíblia fala a respeito do sono, fala a respeito da interrupção da vida aqui, das nossas fadigas, das nossas atividades terrenas. Quem morreu já não participa deste mundo. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, fala dessa realidade terrena. Diz o seguinte: na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projetos. O texto está falando da vida debaixo do sol. Ou seja, não está ensinando inconsciência da alma diante de Deus. Longe disso. Terceiro motivo, razão que é importante considerarmos. O sono aponta para o despertar futuro. Assim como quem dorme, acorda. O corpo ressuscitará na volta de Cristo. Por isso a metáfora do sono é tão
apropriada e muito bem feita. Vocês estão vendo como essa teoria do sono da alma entra em colapso, em choque com os textos bíblicos? A Bíblia é clara ao dizer que não existe essa teoria. E aqui está o grande problema dessa teoria. Ela simplesmente não consegue sobreviver diante dos textos mais claros das Escrituras. São muitos textos que falam a respeito disso. Por exemplo, Salmo 16, 11, Davi diz: na tua presença há plenitude de alegria. Está falando a respeito daqui e num contexto futuro. Como alguém experimenta plenitude de alegria? Inconsciente. Não é só aqui, mas também quando partimos daqui. Salmo 17, verso 15, Davi também declara: eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Ou seja, quando eu partir daqui. Isso é a linguagem da comunhão consciente, não de apagão espiritual. Estão percebendo que essa teoria não faz sentido? Em Lucas 16, outro texto também que é clássico, o rico e o Lázaro. Esse texto praticamente implode a teoria do sono da alma. Após a morte, gente, o rico sente tormento, é claro no texto lá. Conversa, lembra dos irmãos, sofre. Lázaro, por outro lado, é consolado. Tudo isso exige consciência. E antes que alguém me diga, mas isso é parábola, lembre-se, parábolas usam realidades compreensíveis. Jesus nunca construiria uma parábola inteira baseada sobre um estado após a morte. Ou seja, está falando de uma realidade verídica. Em Lucas 23, 43, Jesus diz ao ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E daí alguém quer distorcer esse versículo, falar que a vírgula está no lugar errado. Isso aí é falácia e teoria herética. Em Filipenses 1, 21 a 23, Paulo diz o seguinte: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E depois, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, ou seja, morrer e já estar com Cristo. Agora pense profundamente nisso. Como a morte poderia ser lucro se Paulo acreditasse que ficaria inconsciente por milhares de anos? O desejo de Paulo era partir e imediatamente estar com Cristo. Isso é claro, o texto bíblico é claro ao falar isso. 2 Coríntios capítulo 5, versos 6 ao 8, Paulo também descreve: preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. A sequência que Paulo usa ali é muito direta. Deixar o corpo, habitar com o Senhor. É direto e claro. Não existe um estado intermediário inconsciente aqui. É partir e já estar com Cristo. Apocalipse destrói totalmente o sono da alma também. Agora vem a parte mais devastadora que nós vamos ver. No livro de Apocalipse, os santos no céu cantam, gente, adoram, clamam, glorificam o nome de Deus, servem, reinam com Cristo Jesus. Essa é a teoria correta, bíblica. Apocalipse 5:9, e entoavam um novo cântico. Olha o que diz o texto. Como alguém canta inconscientemente? Como isso pode ser possível? Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10, as almas dos mártires clamavam em grande voz, pedindo justiça. Almas conscientes, falando, clamando, interagindo com Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 15. O serve de dia e de noite no seu santuário. Ou seja, a ideia de serviço ali. Serviço conscientemente. Quer mais textos? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz: e viveram e reinaram com Cristo. Como alguém reina dormindo? Explica essa aí, a teoria do sono da alma. Como alguém pode viver e reinar dormindo? O sono da alma, gente, parece lógico para a razão humana, mas não é bíblico. A Bíblia ensina que quando o crente fecha os olhos aqui, ele os abre na presença gloriosa de Cristo. Consciente,
desperto, em alegria, em adoração, e por isso Paulo diz, morrer é lucro, de acordo com Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque a morte do salvo não é um mergulho na escuridão, é a entrada imediata na presença do Rei. Aleluia, louvado seja Deus. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém em nome de Jesus, pessoas que estão precisando desse ensinamento, dessa instrução. Talvez tenha pessoas que estão afundadas na teoria do sono da alma, porque de fato é uma doutrina, uma teoria que repercutiu por muitos anos e tem cegado muitas pessoas que entendem que quando a pessoa morre, ela fica nesse estado intermediário de sono, não é? Mas como nós vimos em vários textos bíblicos, essa teoria não tem base vétero e neotestamentária. Que Deus te abençoe e continue te iluminando, a fim de que você e eu sejamos por Deus iluminados e nos dando mais luz para aprendermos coisas tão importantes como essa que nós vimos agora sobre a nossa consciência quando partimos dessa para melhor e estarmos com Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.